Olá, você do canal Partiu Por Aí, seja bem-vindo. Esse é o episódio número 13 do Cardlu. Hoje eu vou contar para vocês uma história interessantíssima a respeito das honras da Escócia e o que uma pedra está fazendo no meio de uma coroa lindíssima. Você vai saber já depois da nossa vinheta. Partiu? Vinheta aí. Olá pessoal viajante do canal Partiu Por Aí, seja bem-vindo, esse é o episódio 13 do Cardlu. Você já deve ter reparado, esse inclusive é o primeiro episódio do ano de 2024. Tivemos no ano de 2023 acontecimentos que há muito tempo a gente não via. Um deles foi a coroação de um novo rei, o rei Charles III, filho da rainha Elizabeth, que faleceu no ano de 2023. Se você reparou bem, o rei ele foi coroado na abadia de Westminster e ele, aquela coroa que foi colocada sobre a cabeça dele quando ele foi coroado, ela tem um significado muito especial. Aquela coroa, ela não é da Inglaterra especificamente, ela é da Escócia. Aquela coroa, pessoal, ela faz parte de um conjunto de joias muito antigas e muito valiosas. O nome delas são as honras da Escócia. Também conhecidas como as joias da coroa escocesa, elas são compostas pela coroa, obviamente, por uma espada, por um cetro e já houve também um anel. Mas agora o anel já não faz mais parte da história. Essa coroa, ela é uma das principais atrações. Essas joias, elas são uma das principais atrações do Castelo de Edimburgo. Se você quiser ver essas joias, você pode fazê-lo, basta que você visite a cidade de Edimburgo e vá lá no Castelo de Edimburgo para visitar. Tem uma fila, às vezes essa fila está grande, às vezes nem tanto. Infelizmente eles não permitem que você tire fotografia lá dentro. Essas fotos que eu estou colocando para vocês agora eu tive que olhar na internet, mas eu não pude fotografar porque eles não deixam. Essa joia, ou essas joias, elas têm uma característica e uma história muito peculiar. Essa coroa real, ela foi feita pelo rei Jaime V e ela já foi usada na coroação. Isso foi em 1540, pessoal, um negócio bem antigo. E ela já foi usada, essa mesma coroa já foi usada na coroação até mesmo de Mary, que é muito conhecida como Maria, a rainha dos escoceses, ou Mary Queen of Scots. Ela é muito famosa, você já deve ter visto filmes na televisão. Ela é uma rainha que ficou muito famosa na história, e eu pretendo inclusive falar dela aqui no Cardlu também. E a história toda da coroa da Inglaterra, não só da Inglaterra, mas primeiro da Escócia, né? Ela começou lá atrás. Parece que a primeira coroa que houve foi um monarca escocês chamado Edgar. Ele reinou de 1097 a 1107, ou seja, tem muito tempo isso. Naquela época era, obviamente, uma coroa muito mais simples do que essa, mas ele já naquele momento foi retratado usando um cetro e uma espada além da coroa. Depois disso, nós tivemos algumas outras referências à coroa da Escócia, só que em 1296 elas foram levadas pelo rei da Inglaterra, pelo rei Eduardo I, durante a invasão que ele fez à Escócia. Esse negócio deu uma confusão enorme. A Inglaterra e a Escócia viviam numa treta gigantesca. Você deve lembrar que eles ficavam se picando por ali, até que teve um momento da história da Escócia que havia uma dúvida se duas linhagens iriam assumir o trono. E aí eles
convidaram meio que inocentemente o rei Eduardo I para meio que arbitrar. Eduardo foi lá, sentou no trono e falou: sabe, entre você e você fico eu. E ele empossou-se do trono da Escócia. A partir daí ele levou as joias da coroa e tomou essa que era a primeira coroa, né, ou talvez uma das primeiras coroas escocesas. A partir disso, Robert de Bruce, na Guerra de Independência, também foi coroado e ele usou uma outra versão da coroa, como um diadema, um negócio mais fino, e ele foi coroado na abadia de Scone. Esse diadema também foi capturado pelos ingleses. Mais para frente foi levado, e essas coisas é aquilo. Algumas delas apareciam depois, mas algumas outras você nunca mais ouviu falar do paradeiro dessas joias. Simplesmente, se foram. Aparentemente, o próprio Robert de Bruce, depois de perder aquela primeira coroa, aquele diadema e tal, ele mandou fazer uma outra com a qual ele coroou seu filho, o filho David II. E ele, quando foi ungido e coroado, também usou essa nova coroa remodelada. Essas coisas aconteceram e a própria coroa foi recebendo novos modelos, foi sendo remodelada, talvez nem mesmo a própria original, mas acontece que em janeiro de 1540 o rei Jaime V decidiu fazer alguma coisa diferente. Então ele encomendou uma nova versão da coroa ao ourives real, que era o John Mosman, e ele refez a velha coroa e transformou nessa que vocês estão vendo aí na foto, nessa que perdura até hoje. Essa coroa ela foi usada pela primeira vez numa coroação, que foi a coroação da própria Maria de Guise, que era a rainha consorte do rei Jaime V. Em seguida, essa mesma coroa, obviamente que sem colocar na cabeça, porque ela é muito pesada, ela pesa 1,6 kg. Essa coroa também foi usada na coroação da menina recém-nascida, uma bebê, que era a Mary Stuart, Mary Queen of Scots, essa que eu falei agora há pouco. Após isso, pessoal, ela foi usada inúmeras vezes. Foi usada, por exemplo, na coroação de Carlos I, na abadia de Holyrood. Ela foi usada, isso foi em 1633, ela foi usada novamente na de Charles II, em 1651, e isso foi acontecendo, ou seja, ela vinha sendo usada sempre no caso das coroações, até que estourou uma nova treta. Dessa vez era não somente da Inglaterra, mas a Inglaterra misturou com a Escócia, e é aquela guerra que você já deve ter lido, não vou entrar em detalhes dela, mas foi a Guerra dos Três Reinos, que tinha lá o Oliver Cromwell e aquela turma toda, e ele destruiu todas as joias da coroa inglesa e marchou para destruir as joias da coroa escocesa. Então o pessoal, quando percebeu o risco, tratou de escondê-las e enterrá-las. Olha que história interessante. Essa coroa, esse cetro e essa espada que você está vendo, para que elas pudessem resistir àquele momento ruim, elas foram escondidas e enterradas num castelo, secretamente enterradas num castelo, que é o castelo de Dunatar. Pessoal, essas joias elas ficaram sumidas e em 1818 elas foram achadas num baú que um escritor chamado Sir Walter Scott, ele partiu para o castelo de Edimburgo com o objetivo de encontrar essas joias, e ele conseguiu encontrar num determinado baú. Isso foi em 1818. E a partir de 1819, essas joias, e desde então, passaram a ficar em constante exibição no castelo de Edimburgo. Ela só sai de lá para ocasiões especiais e oficiais. Recentemente, a coroa ela
ficou durante o velório da Rainha Elizabeth, sobre o caixão. E mais agora, mais recentemente ainda, nessa coroação do rei Charles III, ela também foi usada, não só ela, como todas as outras joias da coroa, as honras da Escócia. Vale notar, pessoal, que essas joias, as joias da coroa escocesa, elas são as joias mais antigas das Ilhas Britânicas e talvez as mais antigas da Europa. Elas são de 1500 e lá vai bolinha. Agora, quando você entra na sala, é bem diferente, tá, pessoal? Porque o vidro é dessa espessura ou mais. É muito vigiado. Você não pode tirar foto. Passa por uma fila gigante e entra naquela sala cofre para poder ver as joias da coroa. E tem algo bastante inusitado, porque você visualiza aquela coroa lindíssima, cheia de joias, diamantes e não sei mais o que, aquelas pedras preciosas em ouro, tudo reluzente. E aí você olha aquela espada, né? Uma espada. E essa espada, inclusive, ela, por conta da fragilidade dela, porque ela é muito antiga, ela deixou de ser usada nesse ano que passou, em 2023. Foi confeccionada uma nova espada com 7,5 kg e essa nova espada vai passar a ser usada nas novas cerimônias. A espada original não vai mais poder ser usada. Só que, além da espada, além do cetro que está lá e da coroa, você tem um pedregulho, pedra, parece destoar das outras. Você fica pensando, o que essa pedra está fazendo ali, dentro daquele cofre? Pessoal, o nome dessa pedra é Pedra do Destino, ou Stone of Scone. Pessoal, essa pedra traz uma tradição enorme na Escócia. Sobre essa pedra, os reis escoceses se sentavam e isso passou a ser um símbolo cerimonial enorme para a Escócia. E aí, durante a coroação, era nessa pedra, que os reis eram coroados. Só que em 1200, olha a data, 1269. Isso é tempo pra caramba. Lá em 1269, aquele rei lá do primeiro, aquele lá da confusão, daquela treta. Sim, ele mesmo. Ele não satisfeito de levar as coroas, de levar a espada, de levar as joias da coroa, ele levou a pedra do destino também. Ele olhou, falou, eu gostei dessa pedra aqui, eu sou supersticioso, vou levar essa pedra e vou sentar nela lá em Londres. E levou embora a pedra. Aí o que ele fez? Ele pegou a pedra, botou essa pedra guardada na abadia de Westminster e deixou ela lá, embaixo do trono oficial do rei da Inglaterra. Essa pedra ficou lá. E isso ficou por muitos e muitos e muitos anos, até que, num belo dia de Natal, em 1950, olha quanto tempo são. Quase 700 anos. Então, no Natal de 1950, 4 estudantes escoceses, indignados com a situação, deram um jeito e foram lá e surrupiaram a pedra. Eles roubaram a pedra e levaram ela para a Escócia escondida. Ela foi levada para a abadia de Arbroath, lá na Escócia. E lá ficou a pedra. Pouco tempo depois, a pedra foi recuperada. Recuperaram a pedra, levaram ela de volta à abadia de Westminster. Só que, em 1996, o pessoal percebeu que aquilo ali era extremamente importante para os escoceses, e que, no fundo, Escócia e Inglaterra, eles estão muito juntos hoje. E passaram a fazer o seguinte: ô Escócia, toma aí, foi mal, Eduardo I levou essa pedra de vocês, mas a gente está querendo devolver. E aí, oficialmente,
deixaram a pedra a cargo da Escócia novamente. O que acontece então? Essa pedra ela não é mais usada como assento dos reis da Escócia. Coisa melhor para sentar ali, né? Aqueles tronos bacanas. E aí o que eles fazem? Eles guardam essa pedra, porque essa pedra já é confusão em cima dela enorme. Mas quando tem a coroação de um novo rei, essa pedra ela é trazida lá do castelo de Edimburgo, ela é colocada embaixo novamente, ela é colocada embaixo do trono da coroação. Então, pessoal, o rei Charles, agora em 2023, quando ele se sentou para ser coroado rei Charles III, que era o príncipe de Gales, era o príncipe Charles, né? Se sentou ali para receber aquela coroa. Ele recebeu a coroa que é das joias escocesas e ele, embaixo daquele trono, estava lá aquele pedregulho que é a pedra do destino. Muito curioso. Obviamente que depois dessas coisas todas, tudo voltou lá para o castelo de Edimburgo e lá ficou. O que é interessante também é que o cerimonial deles é tão forte nesse sentido que ele tem uma segunda coroação. Ele é coroado lá na abadia de Westminster e logo em seguida, passa 2 meses, como foi o caso que passou, foi em julho, ele foi para ter uma nova cerimônia de coroação, só que agora em solo escocês, na Catedral de St. Giles, que eu tive a oportunidade também de visitar, é muito bonita. E é a catedral que fazia os sinos, as badaladas para marcar a hora do Cardinal! Muito bom, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse Cardinal. Muita história para vocês, das coroas, das joias da coroa escocesa, as honras da Escócia e também da Pedra do Destino. Beleza? Espero que você fique com a gente, não deixa de marcar o sininho, de se inscrever no canal. Essa é a proposta do canal Partiu Por Aí. Misturar viagens, história, causos que a gente já passou. Tem muitos programas para vir pela frente. Não perca, 2024 tá só começando. Partiu? Alô, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o programa Carnilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história, dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.